Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos resolver um problema que eu coloquei numa das minhas provas de aritmética, né, no caso teoria dos números, e que meus alunos tiveram uma certa dificuldade para resolver esse exercício, né? Então eu resolvi trazer tanto a resolução para eles, como para você que me acompanha aqui no canal também. Enquanto a gente não resolve, né, eu vou pedir para você se inscrever no canal e, se possível, compartilhar e também virar membro do canal, que agora você tem essa possibilidade, tá? Então, o exercício, ele basicamente, ele fala o seguinte, né? Escreva o número inteiro 277 como a soma de dois inteiros positivos, de modo que o primeiro deixa resto 2 na divisão por 12 e o segundo número deixa resto 5 na divisão por 18. Tá certo? Muito bem. Existem várias formas de você resolver esse exercício. Uma delas é fazendo alguns chutes, né? Então, por exemplo, você pode perguntar: quais são os números que deixam o resto 2 na divisão por 12, né? Como ele quer inteiros positivos, então esses números serão o 2, o 14, o 26 e assim por diante, tá? Então você pega esses números e pega os números que deixam o resto 5 na divisão por 18. Então, quais são os números que deixam o resto 5 na divisão por 18? O 5 deixa o resto 2, o 23 deixa o resto 2 na divisão por 18 e assim por diante, tá? Aí nessas duas listas que você fez, você começa a combinar os números, né? Você começa a perguntar qual da primeira lista e qual da segunda lista somados são iguais a 277. Essa é uma forma de você resolver esse exercício. Não é a forma que eu gostaria que meus alunos ou nem que você resolvesse, porque essa não é uma forma, embora ela te dê a solução, né? Você vai encontrar a solução desse problema. Mas se esses números forem muito grandes, essa sua estratégia não vai ser uma boa estratégia. Então, se em vez de 277 for, sei lá, 10.480, se em vez do resto 2 por 12, na divisão por 12, for resto 30 na divisão por 57, e o segundo ali for resto 46 na divisão por 90, puxa, você vai resolver esse exercício dessa forma, né? Então, a coisa pode se complicar um pouco. Então, por isso que a ideia aqui é a gente raciocinar e escrever o que o exercício está nos propondo, né? Então, vamos lá. Então, o que ele está dizendo? A primeira coisa que ele está dizendo, que o 277 ele é a soma de dois números. Tá bom, então vamos escrever o 277 como dois números desconhecidos. Um nós vamos chamar de A e o outro nós vamos chamar de B. E ele dá mais informações ainda, né? Ele fala, o primeiro número, que nós chamamos de A, ao dividido por 12, deixa resto 2, e o segundo, que nós chamamos de B, deixa resto 5 na divisão por 18. Então, nós vamos escrever 277 como A mais B, e que o A e o B satisfazem essas duas propriedades. Como o A deixa resto 2 na divisão por 12, então o A é dessa forma, né? 12x mais 2. E o B deixa resto 5 na divisão por 18. Então o B é da forma 18 vezes alguém, nesse caso é y, mais 5. Bom, eu pego esses dois números aqui agora e substituo lá. Então 277 vai ser 12y mais 2, mais 18y mais 7, mais 5, desculpa, né? E aí o que acontece? 2 mais 5 é 7, subtrai o 7 de ambos os lados, o lado esquerdo vai ficar 270 e o lado direito vai ficar 12x mais 18y. Então, o que aconteceu aqui? Nós transformamos o nosso problema em um problema cuja solução passa por equações diofantinas. E essa é a equação diofantina que nós precisamos resolver. Se é que essa equação diofantina tem solução, né? Essa é uma pergunta. O que nós sabemos? Que o MDC entre o 18 e o 12, que são os coeficientes aqui das variáveis da equação diofantina, é 6. Tá?
E nós sabemos que o 6 divide 270. Como é que eu sei disso? Bom, o 2 divide 270, porque 270 é par. O 3 divide 270. Como é que eu sei disso? Que a soma dos algarismos de 279 é igual a 9. Né? 2 mais 7 mais 0 é 9. 3 divide 9, então 3 divide 270. Como o 2 e o 3 são primos entre si, então o produto vai dividir 270. Então 6 divide 270. É uma forma de você pensar. Então o que nós temos? Que essa equação essa equação diofantina aqui, ó, ela tem solução. E nós vamos encontrar a solução dela agora. Bom, então vamos lá. O que eu faço aqui? Como eu sei que 6 divide 270, então eu vou procurar quem é esse quociente aqui, tá? Da divisão de 270 por 6. Eu encontro 45. Tá? Então, o 12 eu escrevo como 6 vezes 2, o 18 eu escrevo como 6 vezes 13. Aqui eu posso fazer a higiene, né? É o que eu falo para meus alunos. Você pode fazer a higiene. Né? Você pode passar ali uma faca, né? Corta os 6 de ambos os lados. Esse 6 aqui do lado direito você coloca em evidência e corta ele lá para o lado esquerdo. Tá? E aí fica 45 é igual a 2x mais 3y. Então essa equação diofantina original aqui, ó, ela é equivalente a essa equação diofantina aqui. Resolver a primeira ou resolver essa última aqui, dá na mesma. Elas têm as mesmas soluções. Qual é a vantagem dessa? É que os coeficientes do x e do y, eles são primos entre si. Tá? E são números pequenos, é o 2 e o 3, né? E nós sabemos que 2 vezes menos 1 mais 3 vezes 1 é igual a 1. E, portanto, eu posso multiplicar ambos os lados por 45. Então, eu vou ter que 45 é 2 vezes menos 45 mais 3 vezes 45. E, portanto, essa equação diofantina aqui, ela tem as seguintes soluções. Né? Uma solução particular é o menos 45 e a outra solução particular é y0 igual a 45. Então, x0 igual a menos 45 e y0 igual a 45 são duas soluções particulares. Quais são as demais soluções? As outras soluções são na forma xt igual a x0, que é menos 45, mais 3t. 3 é o número que acompanha o y, né? E o yt é 45, né? Que é o y0, menos 2 vezes t. Esse menos 2 surge daqui, ó. Surge do 2x. Um é a soma e o outro é a subtração, né? Aqui deu mais 3t, aqui é menos 2t. Quando você joga t igual a 16, você vai obter que o x é 3 e o y é 13. Então, essas são duas soluções positivas desta equação diofantina aqui, que também são, na verdade, soluções. X igual a 13 e y igual a 13 é uma solução desta equação diofantina original aqui. Tá? O que eu vou fazer agora? Já que eu encontrei o x e encontrei y, eu venho nessas duas formuletas aqui e encontro o a e o b. Teve gente na prova que resolveu, chegou até aqui e falou, olha, os números são 3 e 13. Nem foi lá conferir que esses números, o 13 e o 13, a soma deles não dá 277. Então não bastava só encontrar as soluções da diofantina. Você tinha que voltar e encontrar quanto valia o A e quanto valia o B. Né? Então o A é 12 vezes x mais 2, né? Isso dá, nesse caso, 38. E o B é 18 vezes y, né? Então, nesse caso, 13 mais 5, isso dá 239. Quando você soma esses dois números aqui, você vai ver que isso dá 277. Se você pegar o t igual a 17, você vai obter o x igual a 6 e o y igual a 11, aqui nessas duas soluções das diofantinas, né? E, portanto, você volta lá no valor de A, na fórmula do A, substitui, né, o x por 6, você vai achar o A igual a 74, e no B você vai substituir o Y por 11, e nesse caso o B vai ser 203. E de fato você vai somar esses dois números, a soma deles vai dar 277, tá certo? E aí você pode perceber o seguinte, que a solução do nosso problema original não é único. Aliás, esse problema ele tem várias soluções.
Como o exercício não está pedindo uma solução específica, né, ele poderia falar assim, eu quero os dois menores números inteiros positivos, cuja soma é 277, um deixa resto 2 na divisão por 12 e o outro deixa resto 5 na divisão por 18. Ele não perguntou isso. Ele só falou assim, escreva o 277 como a soma de dois inteiros positivos. Então, aqui nós apresentamos duas soluções desse problema. Uma delas é o 38 e o 239, a outra solução é o 74 e o 203. Tá certo? Bom, com isso, nós vamos ficando por aqui com o nosso exercício. Espero que você tenha gostado. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.